Olá, galerinha, tudo bom com vocês? E aí, como é que vocês estão em casa, né? Estão estudando, fazendo as tarefinhas, conversando com os colegas à distância, e assim nós vamos indo, né? Então, na aula passada a gente começou a falar a primeira parte sobre os climas do Brasil, né? E agora a gente vai finalizar sobre essa questão de climas, né? Falamos um pouquinho sobre a diferença de clima e tempo, e a gente vai finalizar alguns outros climas que eu não trabalhei com vocês relacionados, no caso, ao território brasileiro, né? Já que o nosso território brasileiro é um território vasto, né? Uma grande dimensão territorial, então nós temos aí uma diversidade climática gigantesca também, por causa da dimensão do Brasil. Vamos orar? Do jeito que vocês estão aí, vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, abençoa, nós te agradecemos por mais esse dia, abençoa o dia dos alunos aí, as atividades que eles irão desenvolver durante esse dia, em nome de Jesus, amém. Só recapitulando, alguns fatores influenciam o clima, né? Entre eles, massas de ar, altitude, latitude, correntes marinhas, pressão atmosférica, tudo isso são fatores que influenciam, no caso, as diferenças climáticas, né? Vimos na aula passada sobre a questão do tempo e clima, onde tempo é o estado da atmosfera no momento, né? E clima é o estudo dessa variação do tempo no decorrer de um período que caracteriza sim, o clima de alguma região. Como, por exemplo, o clima daqui da nossa região sul é o clima subtropical. Vocês estão vendo aí, no caso, esse globo terrestre, né? Essa imagem aí é só para vocês relembrarem aquilo que vocês já estudaram no 6º ano e que a gente também trabalhou um pouquinho de maneira, né, superficial no 7º. Aqui, essa linha aqui é a linha, são os paralelos, Trópico de Câncer, linha do Equador, e Trópico de Capricórnio. Essa faixa aqui é chamada de zona intertropical. Recapitulando, do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico, nós temos a zona temperada do norte. Do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico, nós temos a zona temperada do sul. E aqui nós temos Polar Norte e a zona Polar Sul. Por causa dessa variação dessas zonas climáticas, nós teremos uma diversidade climática no mundo de maneira muito intensa. Mas como nós estamos falando do Brasil, o Brasil ele está a sua maior parte dentro de uma zona chamada de zona intertropical. Isso explica o fato de nossos climas serem a maior parte do território brasileiro serem climas quentes, com exceção da região sul, que é um clima em uma parte de São Paulo, que é o clima, no caso, subtropical, que tem umas estações, a estação, no caso, o inverno bem definido, num período mais frio. Vamos lá? Então, em relação ao clima tropical, nós temos aí, no caso, 2 estações bem definidas, né? O verão, ele é seco e o inverno, ele é chuvoso. Ambas as estações, eles não faz frio. A diferença do clima equatorial que a gente viu na aula passada, que o inverno, no caso, é seco e o verão, no caso, é chuvoso. O clima tropical já é diferente. A variação, no caso de temperatura desse clima, varia entre 20 graus Celsius a 28. Esse clima é característico ali, basicamente, do litoral brasileiro, né? Que pega ali a região, a parte do litoral brasileiro, desculpa, que pega ali a parte do Nordeste e uma parte ali da região Sudeste do Brasil. Então, essa é a característica do clima tropical. Se vocês observarem, as chuvas nesse clima, né? Lembrando que o clima tropical se divide em 3, desculpa, nesse tipo de clima, as chuvas, elas estão concentradas nos meses de janeiro, fevereiro, março, até um pouco de abril, e aqui dezembro, novembro e dezembro. Esse período aqui é um período, no caso, mais seco, né? Que é o período aí que acontece no inverno. Já o clima tropical de altitude, que é um clima em áreas dessas regiões, mas com grande elevação, ele vai receber um pouco a influência da massa de ar polar atlântica, né? Então, por isso que as temperaturas tendem a ser o quê? 14 a 22 graus Celsius, né? A precipitação desse clima acontece também nos períodos de novembro, janeiro, fevereiro, até o mês de março, né? Depois há um declínio na precipitação. O clima tropical atlântico ou úmido, né? Que é basicamente ali que vai do Rio Grande do Norte até o norte de São Paulo, né? Ele tem uma ampla influência da massa tropical atlântica, ou seja, então, diferente do tropical continental, que no caso está mais na parte central ali do Brasil,
Eu acho que eu falei ao contrário, né? Só resumindo, tropical continental é na parte central do Brasil, ali onde pega o estado de Goiás, Brasília, a cidade de Brasília e tal. O clima tropical atlântico, ou tropical litorâneo, ou tropical úmido, ele pode receber esses três nomes, é o que pega ali o litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte até o estado de São Paulo, que é isso que eu estou falando agora, tá bom? Eu acho que eu confundi vocês ali logo no início. Então, esse clima aqui, qual é a característica dele? A característica dele é muito úmido, por quê? Porque ele, como ele está próximo ao oceano, então ele recebe a influência de uma massa de ar úmida que vem do Oceano Atlântico em direção ao continente. Então, nesse clima aqui, você vai ter uma precipitação mais intensa em relação ao clima tropical continental, e as temperaturas variam entre 30, 35, 20, 28 graus, dependendo aí, no caso, da estação do ano. Aqui, ó. No clima tropical úmido, que fica no litoral, as chuvas acontecem o quê? O pico das chuvas acontece entre o mês de abril até o mês de agosto, né? Que é bem no período do inverno. No período do verão, é o período das baixas precipitações, tá? Aqui é um exemplo, no caso, do Maceió. Então, esse mapa aqui é o mapa das massas de ar que eu estava falando para vocês, a influência, né? Então, a MEC, massa equatorial continental, massa continental atlântica, massa tropical continental, massa tropical atlântica. Professora, precisa decorar essas siglas? Não. Você precisa entender. As massas que saem do oceano, elas são massas mais úmidas. Então, elas influenciam na umidade. As massas aqui, por exemplo, como essa aqui equatorial, ela também vai receber uma grande umidade. Por quê? Porque aqui nós não podemos esquecer que nós temos a floresta o quê? Floresta amazônica. E a floresta amazônica possibilita, no caso, a evaporação intensa de gotículas de água e a formação também de chuvas. É tanto que as chuvas que atingem o estado de São Paulo, elas são chuvas que vêm, no caso, da região aqui, da região norte. Por que acontece isso? Um dos fatores que vai contribuir para essa incidência de chuva é justamente porque a gente tem que lembrar que aqui na América do Sul como um todo, né, nessa parte aqui, a oeste, nós tínhamos a cordilheira. E a cordilheira, ela funciona como se fosse uma barreira, então as massas de ar, elas tendem, no caso que circulam aqui, elas tendem a seguir em direção ao Oceano Atlântico. Então, a umidade que é produzida aqui, ela favorece a precipitação e as chuvas aqui nessa região do Brasil. Então, o desmatamento na floresta amazônica, ela influencia de maneira direta nas secas que acontecem aqui nessas regiões. Por isso a importância, né, de cuidar do ecossistema como um todo. Aí você tem, no caso, a região sul, ela tem influência muito forte da massa polar, né, que sai da Antártida em direção ao continente. Por isso que durante o período do inverno, né, e outono, né, a gente já começou a sentir agora a diferenciação de temperatura, né, está amanhecendo um pouco mais frio. Por quê? Porque nesse período que nós estamos hoje, no caso, é dia 16, né? Eu estou gravando essa aula no dia 16. Hoje amanheceu com a temperatura basicamente de 8 graus em Curitiba. Por que isso? Por causa de uma massa de ar polar que se deslocou e ela está atingindo de maneira intensa essa região sul e parte aqui da região centro-oeste. Então, por isso que a gente tem essa influência aí dessas temperaturas mais baixas, porque lembra quando eu falei que as massas de ar elas levam consigo características do seu local de origem? Então, quando elas se deslocam de lá, a massa de ar polar, ela chega aqui na região sul, que está a região mais próxima da Antártida em relação ao Brasil, ela chega ainda muito forte, vamos dizer assim, com a característica muito grande do seu local de origem. Quando ela vai subindo, ela vai perdendo a sua característica. Então, ela chega mais aqui ao norte do Brasil com menos força. É o que acontece, no caso, com as massas quentes que saem daqui próximo ao Equador, em direção, no caso, ao sul. Quando ela chega nessa região aqui, ela chega com características mais frias, ou com características menores. Deu para entender? Então, por isso que a gente tem essas diferenças climáticas. A principal influência, no caso, são essas massas de ar. Essas massas de ar aqui, elas atingem o Brasil, no caso, no período do verão. Por isso que vocês não estão vendo a massa polar aqui, porque a massa polar, ela atinge o Brasil no período do inverno. E aí você pode pensar, mas por que tem essa diferenciação? Porque você tem que lembrar que a Terra, ela possui uma inclinação. E devido a essa inclinação, né, ela, dependendo da estação do ano, a gente está recebendo maior ou menor incidência dos raios solares. E aí faz com que aconteça essa mudança de temperatura. Algumas considerações que
foi justamente o que eu trabalhei com vocês, né? Altitude, aqui são elementos que influenciam no clima, né? Altitude está relacionado com a distância do nível do mar, latitude, a distância relacionada ao equador. Toda vez que você vê a palavra amplitude térmica, é a diferença da temperatura mínima para máxima. Exemplo, aqui em Curitiba nós temos uma grande amplitude térmica. Por quê? Tem dias que amanhece com 8, mas vai chegar, no caso, a 25 graus. Então, é uma diferença muito grande entre a máxima e a mínima. Diferente das regiões, dos locais onde tem o clima tropical atlântico, que a amplitude térmica é praticamente insignificante. Você amanhece com 25 e vai anoitecer com 28 graus, por exemplo. Essa amplitude térmica maltrata um pouquinho nós, como seres humanos, por causa da questão das chamadas rites, né? Rinite, sinusite e tal, e etc. Aí nós temos a questão de clima e tempo, que eu já expliquei para vocês, né? O que é clima e o que é tempo. Só recapitulando. E esse mapa aqui é um mapa de previsão do tempo, né? Porque quando vai passar no jornal, o nome é previsão do tempo. Porque quem muda todos os dias, na verdade, assim, em momentos, é o tempo. O clima não muda, né? É o tempo. Então, hoje, no caso, nessa imagem aqui, o tempo está, né? Aqui está ensolarado, aqui já está nublado, possibilidade de chuvas em todo o território brasileiro e tal. Mas pode ser que a previsão de amanhã já não seja, no caso, esse cenário aqui já seja outro cenário, ok? Pessoal, um forte abraço. A tarefinha para casa de vocês, para vocês fazerem, né? É apenas vocês assistirem pelo menos 2 reportagens aí do jornal quando passa da previsão do tempo. E aí você coloca lá, por exemplo, hoje, eu assisti hoje, né? Jornal do dia tal, tal e tal, o jornal da manhã. A previsão do tempo era isso, isso e isso. Aí depois no outro dia você assiste outra. E descreve, no caso, essa previsão do tempo para o território brasileiro do jornal que vocês assistiram. Essa tarefinha, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, que Jesus abençoe você e a sua família, tá bom?